Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
Dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse dia 24 de abril de 2023, a cor litúrgica é branco, terceira semana da Páscoa, desta segunda-feira. Santo do dia, São Fidélis de Sigmaringa. Ontem foi dia de São Jorge, mas infelizmente, foi domingo da Páscoa, então ficou 2 vezes oculto, porque no período pascal ou no período quaresmal, os santos ficam ocultos. A gente não se recorda muito deles, evita tudo, Temos que dar preferência, quando é quaresma, à paixão do Senhor Jesus, e no período da Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus, tá bom? Vou fazer a primeira leitura, na sequência, o Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Então, vamos lá. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como um rosto de um anjo. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, responsório de hoje, Salmo 118 ou 119, com refrão: Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me ao Senhor vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho de hoje. João capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre a água. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando os encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho de ontem, terceiro domingo da Páscoa, Lucas 24, versículos de 13 a 35, que é o evangelho dos discípulos de Emaús, a sua retomada à fé, talvez reconversão, talvez uma nova etapa dessa fé, porque agora não tem mais Jesus. Jesus não está mais em corpo tangível. Jesus está no seu corpo glorioso. E eles não acreditam. É difícil, pensa, gente, mais de 2.000 anos para trás.
mais de, né, 2000 anos. Como é que a pessoa morre e vai ressuscitar? E ainda não é um ressuscitamento como foi Lázaro, como foi o filho da viúva de Naim, ou como foi a menina filha de Jairo. Não, porque todos esses já morreram. Foi uma segunda chance, né? Um novo sopro de vida na carne. A ressurreição em Cristo é um mistério até para nós ainda hoje, com toda a questão da ciência, né? Então, o que eu gostaria de dizer? Segundo o livrinho Rumo a Pentecostes, da editora Canção Nova, que é o preparatório para nesses 50 dias de Pentecostes, né? Essa terceira semana pascal, do tempo pascal, da Páscoa, todas as leituras do Evangelho vão visar o quê? A Eucaristia. Então, vamos lembrar, na Páscoa, que é a primeira semana da Páscoa, na verdade são as oitavas da Páscoa, mas que entre linhas está, entre parênteses, significa a primeira semana da Páscoa. Então, primeiro momento, Páscoa, do dia 9 ao dia 15. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Isso é algo que, né, até as músicas das missas, no Ministério de Música vai cantar. Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Segunda semana da Páscoa, ele ressuscitou, mas já terminou as oitavas da Páscoa. E aí vem a questão da fé em Cristo ressuscitado. As incredulidades, a fé. Então, ainda no meio da semana tivemos a leitura dos discípulos de Emaús. E agora a terceira semana é Jesus como pão e vinho, como alimento. Então, essa semana é a semana de Jesus e Eucaristia. Quarta semana, semana que vem, quarta semana da Páscoa, é Jesus o bom pastor. A quinta semana, se não me engano, é sobre a caridade. Se não me engano, tá? Deixa eu até pegar aqui. Pegar o livretinho. O livro não tá esgotado, viu? Tem na loja da Canção Nova. Procure lá para você ver. Ver. Quinta semana. A semana do amor e da caridade. Vamos avançar um pouquinho, porque tem a sexta e a sétima semana. Aí a sexta semana é no cenáculo com Nossa Senhora. É o início, o prenúncio de chegar. Aqui já chega o Espírito Santo. Então aqui é essa semana, mas é o prenúncio, já prenunciando o domingo de Pentecostes. E a sétima semana é a ascensão do Senhor, que se finaliza com Pentecostes. É a semana da unidade dos cristãos. Se não me engano, é mesmo. Tanto é que o Papa Francisco vai estar falando aí sobre a semana da unidade dos cristãos. Tá? Mas essa semana é importante, a semana que vem é importante devido a essa questão temática. Tem temas aí durante a semana, certo? Mas eu acredito que a terceira e quarta semana tem o seu lado em potencial, porque Jesus se faz pão, ele se faz presente, ele está no meio de nós também, lógico, da sua forma sobrenatural, no invisível aos olhos e no invisível ao sentir. Contudo, ele está pertinho de nós na Santa Eucaristia, essa semana. Tá? Então, é necessário observarmos as leituras que se seguem. Tá, aqui já terminou a reflexão, beleza? Pitaco. O que eu vou falar? Bem, o Papa Francisco está em viagem, né? No meio da semana, ele vai fazer uma viagem para Budapeste, leste meio que leste europeu. Rezemos por ele. Que mais? Eu vi uma coisa um pouco assustadora pela internet. Só que, como eu falei, eu sigo canais de língua, um pouco da língua inglesa, mas muita coisa da língua espanhola, Latinoamérica e Espanha. O que tá rolando? Tá rolando um assunto estranho. Aliás, tá rolando dois assuntos que eu tô achando um pouco assustador também. Então vamos lá. Primeiro assunto são os milagres eucarísticos pelo mundo. Vários. Um deles, nos Estados Unidos, o padre falou que um ministro de Eucaristia estava entregando a Santa Eucaristia, disse que ele sentiu ele percebeu que ia acabar a Eucaristia, mas do nada a taça, né? Tem um nome a taça, que contém o corpo de Cristo na hora da distribuição, deu uma de Felipe Neri, entre outros santos. Não parou de dar a Eucaristia.
Outro, tá saindo sangue. Só que não é outros. Tá acontecendo em várias regiões, inclusive no Brasil e aqui na América Latina, né? Acho que um é na Argentina. Falar a verdade, isso não é um bom sinal. Não é. O Senhor Jesus tem que retomar, tem que chorar sangue, seu corpo tem que sangrar de novo pra gente acreditar nele de novo, né? Então não tá muito legal isso. Mas vamos ter prudência com relação a esse tipo de notícia, certo? Acho que é muito interessante a gente ter prudência, rezar bastante e ampliar a fé, né? Dar um salto quântico. Já que eu falasse tanto em questão quântica, vamos dar um salto quântico enorme, assim, com relação à nossa fé, certo? Que a gente não seja cego e surdo. Não, surdos, o discípulo de Emaús até não foram, mas não estavam muito apercebidos, porque eles... O que aconteceu, na minha opinião? O que acontece ainda hoje? A gente quer acreditar em um Jesus e na função de Jesus na nossa cabeça. Só que a gente esquece que toda a vida de Jesus e a sua segunda vinda gloriosa não cabe na nossa cabeça. É um mistério. São, até se você quiser colocar vários mistérios, sim, são vários. Então, a inteligência humana, a percepção humana, o sentimento humano não comporta a grandiosidade daquilo que Jesus foi, é, será e virá. Não, será não, ele é, né? Então, Jesus é. Então, a nossa cabecinha é como Santo Agostinho, que quer saber o que é a Santíssima Trindade, mas como menininho Jesus falou para ele na praia, você tá vendo esse buiaquinho? Esse buiaquinho é teu cérebro, a tua cabeça. Você quer colocar todo o mar dentro da cabeça, tá difícil, né? É isso, tá? Segundo ponto calamitoso que tá rolando na internet que eu vi hoje, nessa segunda-feira. Eu tô gravando segunda-feira à tarde, tá? Qual que é o problema aí? O problema é o seguinte. Tem uma irmã, diz que uma irmã colombiana, uma freira colombiana, sonhou, ou, sei lá, teve um momento com o Papa Bento XVI. Aí, esse aí é só para pessoal da teoria da conspiração, pessoal que odeia Papa Francisco se fartar. O que é? Já vou deixar adiantado para vocês saberem o que é e evitar de ficar especulando a miúda ou dando uma de curioso. Eu até vi, tá, o texto em inglês. Eu até leio em inglês, com um pouco de esforço, mas eu falo negócio, eu olhei. Não, isso eu não vou repassar, porque aí eu vou ficar como para dizer que o Papa Francisco é o Papa do Anticristo. Isso aí é com Deus. Aliás, é com o Papa Francisco e Deus com Deus enfim, isso não é assunto nosso, isso é assunto dos grandes, tá? Também é um mistério. Mas o que a freira sonhou lá? Diz que com a conversa com o Papa Bento XVI, lá no momento místico dela, diz que o Papa Bento XVI realmente é o último Papa do coração da Santíssima Trindade. O que virá depois, só Deus sabe. Tá? Então, mas deu nas entrelinhas que o Papa Francisco é o Papa do Anticristo. Pronto, é isso. Certo? Mas é preciso tomar cuidado, gente. Muito cuidado. Tá? Mesmo que seja verdade, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque os inimigos do Papa Francisco, os inimigos da Igreja Católica, isso é um prato cheio. O que fazemos? Papa Francisco é o Papa Francisco, ele está lá na Cátedra de Pedro, certo? Mas você vai ouvir este assunto rolando por aí, porque isso começou num site, num Instagram de um pessoal dos Estados Unidos, vai reverberar em breve, talvez algumas semanas, em breve vai estar aí, e aquela coisa, gente, é queimar a cabeça. Eu sugiro que fiquem na sua, rezem bastante. Tá? Tá certo? O que tinha que ser revelado, né? Acredito que tenha sido revelado, né? Então eu só tô querendo dizer isso porque não adianta a gente ficar se alimentando com especulações, certo? É necessário prudência. E mesmo assim tendo prudência, a gente acaba caindo numas mentiras, né? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ler, não, eu vou ler, você vai ouvir
Parágrafo 674. Eu vou fazer assim, a leitura do 674 até 677. Não é curto, é um pouco longo, mas aí eu já inicio um novo, não é capítulo, mas uma outra parte aqui, tá? A vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. São Pedro afirma aos judeus de Jerusalém depois de Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. E São Paulo lhe faz eco: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus está tudo em todos. A aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvenderá o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado intrinsecamente perverso. Tá. A Igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico na Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Tá. Então, deixa eu só falar uma coisa, eu não vou interpretar aqui o catecismo, tá? Não vou entrar no mérito eu não faço esse tipo de catequese, eu preciso estudar mais. Mas o milenarismo que eu posso falar para vocês, que foi falado aqui nesses trechos. Milenarismo secularizado. Isso aconteceu nos anos 1999 a anos 2000. Infelizmente, se você nasceu nesse período, lamento te informar, você nasceu, não vai entender o contexto. Quem viveu sabe do que eu estou falando. Pelo menos eu vou falar aquilo que eu sei. Nesse período do ano 2000, na virada do ano 2000, que é o novo milênio, teve assim uma certa loucurice. Falaram que ia ter o bug do milênio nos computadores, que ia bugar tudo. Imagina, hoje a gente não vive sem internet. Imagina naquela época que nem era tanto assim a internet. Eram os começos. Eram os começos, gente. Não tinha videozinho de TikTok. Tá? O que tinha? No máximo uns GIF animados para alegrar a gente. Uns joguinhos assim, mais ou menos. Parecendo os joguinhos do Super Mario World. Né? Tinha lá o Wolfenstein. Tinha Lara Croft, né? Tomb Raider, fazendo sucesso, por aí vai. Aí o que acontece? Eu lembro que eu trabalhava na livraria nesse período e já de cara o editorial, as editoras começaram a fazer bastante capas na cor de fundo preto, horríveis. Saiu a cor e foi parar no todas as capas, gente, todas, era tudo, desde best-seller do Sidney Sheldon até livros sobre Segunda Guerra Mundial, tudo cinza preto, coisa horrível. Até a gerente lá da época falou, mas o que acontece que esse ano saiu tudo capa cinza e preta? Uma tristeza.
E na época foi lançado um livro, nesse período de 99 a 2000, um livro chamado O Ano 1000, de um grande historiador. Eu falo grande porque ele é referência na Idade Média, tema da Idade Média, Georges Duby. Eu pelo menos chamo assim, né? É francês. Falecido já faz anos, já naquela época ele já era falecido, mas resgataram um título dele em francês chamado O Ano 1000. Começou assim. Então, o povo intelectualizado já estava sendo, de forma inconsciente, preparado para o ano 1000, para o ano do milenarismo, para o fim dos tempos. Porque justo no ano 1000 aconteceu aí sim uma polvorosa entre o povo de que a coisa iria acabar. Que os fins dos tempos seriam naquele ano 1000, porque era virada de milênio. Então, o historiador, com todo o seu estudo, leitura das fontes medievais, francesas, etc., foi resgatando essa questão milenarista. Por isso que eu termo milenarista. Mas isso na história. Eu não sei se compete aqui no catecismo. Mas para mim, em termo milenarismo, é isso. A cada 1000 anos dá uma loucura no povo. Ai, o mundo acabará. Né? E aqui, o que o catecismo fala? Que o reino dos céus, ele não é como o... Ele rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Aí está aqui, DS 38 ou 39. Não sei o que é o DS. Tem que até ver depois o DS. Aqui está na referência aqui da nota dentro do catecismo. Então, dentro do documento da igreja, então a igreja sabe, houve uma polvorosa mesmo na Idade Média sobre essa questão. Então, o reino dos céus não deve ser confundido com o milenarismo. Então, deve ser um milenarismo histórico. É um conceito, é algo que aconteceu já no passado e que tentaram fazer de novo nos anos 2000. Desculpa. Só que o que aconteceu? Passou os anos 2000, 2002, 2003, estamos aqui em 2023. Não aconteceu nada por enquanto. Por enquanto. O que aconteceu em 23 anos, eu vou ser bem franca em falar, o que aconteceu em 23 anos, eu acho que superou uns 2 séculos de regressão, né? Estamos regredindo tudo. Fora as polêmicas de todo dia, né? Vou fechar com essa polêmica, mas assim, a única coisa que eu vou dizer, também minha vontade é já denegrir a moral pública de uma certa pessoa que andou falando coisa no Twitter, né? Ou no Instagram, não tenho certeza. Eu só sei que falou. Você sabe, né? Aquela dita cuja celebridade que se acha rainha. Agora ela assumiu que se acha rainha mesmo, né? De alguma coisa, né? Rainha de nada, desculpa falar. Como é que ela tem a capacidade de dizer que a Bíblia tem que ser reescrita? Ué, criatura, me desculpa falar, mas vai se arrepender das coisas do passado que você está tentando comprar aí. Os mais velhos sabem do filme feio que você fez. É só buscar no Google. Tem um filme bem feio que ela fez que ela beijou um piá, uma criança. E aí? Não, se fosse só o beijo, né? Né? Então, aí a Bíblia reescrita serve para você, né? Eu acho que ela tá revoltada porque a filha dela casou com um rapaz, filho dos fundadores do Bola de Neve, se não me engano é isso. O menino é filho de pastores evangélicos. E ela devia estar feliz. Deveria, porque a menina tá bem encaminhada. Tomara que esse casamento dê certo, dê frutos, dê filhos, né? Apesar que não tá muito afim de ter filhos. Mas eu acho que para acalmar essa senhora, ela tem que ter bastante neto para cuidar. Aí ela ficaria feliz. É o absurdo em cima do absurdo, né? Então eu acho que antes de falar bobeira, vê o que andou fazendo no passado, para depois não vir aqui passar vergonha, né? Pior, ainda a filha descobrir, né? E a filha deve saber dos podres da mãe, né? Cuidado, gente. Eu também, às vezes eu perco o pé e a mão, falo um monte de asnice, certo? Só que assim, gente, o canal é meu, eu não monetizo. Eu acho engraçado que eu falo as coisas, aí eu perco as visualizações, não tem problema. Eu acompanho, eu acho muito assim, eu fico mais preocupada quando tem muita visualização.
Eu fico bem preocupada. Quando não tem visualização, tá ótimo. Porque das duas, uma. Ou estão me acompanhando baixando os vídeos, né? Porque na verdade eu faço em vídeo, mas são áudios. Ou realmente desistiram de mim. Só que eu acho engraçado que o número de inscritos vai aumentando. Não entendi. Tá certo que é pouquinho, mas vai aumentando, viu? Mas mesmo assim, todos estão em minhas orações. Tanto os que não querem saber de mim, como aqueles que estão se inscrevendo, que acho que é aleatório, acho que é por educação, deve ser isso. Né? Mas eu só não estou aqui dando uma de mimizenta. Estou evitando muito esse tipo de coisa, porque não adianta fazer mimimi, né? E mais assim, quem tem o telhado de vidro que se prepara. Todo mundo tem um passado. Todo mundo. Mas por favor, não vamos falar besteira, né? Mesmo na minha época que eu tava aí nas idolatrias da vida, nunca falei uma besteira dessa de que a Bíblia tinha que ser reescrita. Jamais. Eu sabia no meu íntimo que a minha vida tinha que ser reescrita. Não a Bíblia. Né? Ô senhora, a senhora quer brigar com o próprio Deus? A senhora quer brigar com a palavra de Deus? Coitada, né? Quer chamar a atenção do Todo-Poderoso. Então o que a gente faz? A gente reza. Pessoas muito pecadoras são as mais queridas do Senhor Jesus. Sendo assim, rezemos por esta pobre senhora, que já está sessentona, né? Já está mais à frente do que muita gente. Tá certo que tem gente jovem que perece antes, mas a gente não pode esquecer que pessoal de idade começa a falar bobeira, né? Então vamos rezar para que Deus conceda saúde, se não for saúde, conceda salvação, né? Melhor. Desejo a todos uma ótima semana, terceira semana da Páscoa. Não sei como é que você está fazendo aí rumo a Pentecostes. Eu esse ano vou falar um negócio. Eu tenho o livrinho Rumo a Pentecostes, do Monsenhor Jonas, mas eu não estou fazendo por aqui. Mas se você achou interessante, estamos na terceira semana. Vale a pena. Compre o livro, veja, faz assim no meio do período mesmo aí e tal. Não espere para o próximo, às vezes não vai ter próximo, né? Então vá, faça uma experiência com o Monsenhor Jonas Rumo a Pentecostes, 50 dias aí, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.